hoje a gente vai falar sobre os fungos, que é o último reino que a gente vai estudar sobre os micro-organismos, né? A gente viu, fora dos 5 reinos, os vírus, primeiramente, depois bactérias, protozoários e algas, e agora os fungos. Então, esse reino a gente chama de reino fungi, que é o reino que vai incluir, então, os fungos, porque eles apresentam, então, características que são totalmente diferentes das algas e protozoários e totalmente diferentes também das bactérias. Então, olha só, o grupo dos fungos possui representantes microscópicos e macroscópicos, de vital importância para a reciclagem da matéria dos ecossistemas. Os fungos também são muito relevantes para a indústria e alimentação e saúde humana. Então, a gente vai ver aqui que tem várias aplicações, né, utilizações dos fungos, tanto para a nossa saúde, como para a indústria, e principalmente em a função ecológica desses seres vivos, tá? Na reciclagem da matéria. Tem várias bactérias que são decompositoras, mas grande parte dos decompositores também são os fungos. Então, eles têm essa principal função no ecossistema de reciclar a matéria por meio da decomposição, beleza? Então, vamos para as características gerais. Aqui, ó, fala que os fungos, eles são eucariontes, podem ser unicelulares ou pluricelulares. Toda vez a gente discute esses conceitos, né? Lembra que eu falei para vocês quando a gente anotou lá no caderno o que era cada um desses, que a gente sempre iria utilizar esses conceitos ao decorrer do ano. Então, unicelular não, eucarionte primeiro. O que é eucarionte? Alguém responde aí para mim, por favor. Os que apresentam o núcleo formado por membrana. Exatamente. Aqui, essa continuação do texto, né, não é explicando o eucarionte, não. É isso aí que o Rafael falou, ó. Então, eles apresentam um núcleo delimitado, né, por uma membrana, onde tem um material genético lá dentro. Então, os fungos, eles são eucariontes, eles são, assim como os animais, as plantas, né, a gente viu que quem não é eucarionte é procarionte. Só quem é procarionte são bactérias e arqueias, certo? Unicelular ou pluricelular é um conceito também que a gente já discutiu bastante. Unicelular, quando é formado só por uma célula, pluricelular por várias células, tá? Então, uma especificação dos fungos, né, é que eles apresentam, né, os fungos pluricelulares, eles apresentam estruturas chamadas de hifas. As hifas são estruturas filamentosas que são muito finas, né, e elas vão se unir como se fosse uma raiz, né, ela parece uma raiz, na verdade, né, e elas vão se ramificar e se unir para formar uma estrutura maior, que é chamada de micélio. Então, quando essas hifas, elas se aglomeram em grande quantidade, se ramificam, elas formam uma estrutura maior chamada de micélio. A gente vai ver daqui a pouco como é que é a representação disso, um desenho aqui, certo? Mostrando as hifas e o micélio. Então, hifa é uma estrutura filamentosa muito fina que se ramifica, e essas hifas todas juntas formam o micélio. Isso para os fungos pluricelulares. Em geral, esses fungos eles crescem no interior de algum substrato. Pode ser um tronco de uma árvore, por exemplo. É o micélio vegetativo. Então, a parte que está embaixo de um tronco, ou dentro de um tronco, ou no solo mesmo, né, abaixo do solo, a gente chama isso de micélio vegetativo. Quando o fungo está crescendo, né, aumentando essas ramificações das hifas, geralmente ele ocupa, né, a parte do subsolo. Depois quando ele vai se reproduzir, é que ele vai emergir para fora do subsolo, né? E aí a gente chama isso de corpo de frutificação. Então, alguns fungos, ó, eles apresentam um corpo de frutificação. Por exemplo, os cogumelos. O cogumelo, orelha de pau, ele apresenta um corpo de frutificação. Mas embaixo, a gente consegue ver os cogumelos, né?
essa estrutura é o corpo de frutificação. Aqui dentro do tronco, aí obviamente a gente não vai ver, mas tem várias hifas aqui embaixo. A ação decompositora dos fungos é fundamental para a reciclagem de materiais nos ecossistemas. Da ação dos fungos sobre o material orgânico resultam o gás carbônico ou substâncias que contêm nitrogênio e sais minerais, e que, por estarem livres no ambiente, podem ser reaproveitados pelas plantas. Muito bem, Karine, obrigado. Então, como eu falei para vocês, a gente destaca, galera, a função decompositora dos fungos, porque ela é responsável, né, por reciclar a matéria orgânica. Então, quando algum ser vivo ele morre, os nutrientes que formam que esse ser vivo acumula, eles podem voltar para o solo por meio da decomposição. Então, a gente vai ter compostos orgânicos, como amônia, compostos nitrogenados, também alguns gases são liberados nesse processo por meio da decomposição de fungos e bactérias, mas principalmente, como eu falei para vocês, principalmente dos fungos. Essas substâncias aqui, ó, como eu tinha comentado, substâncias que contêm nitrogênio, são esses compostos nitrogenados que são produzidos, né, primeiramente lá pelas plantas, e aí vão para os seres vivos, depois da decomposição, isso acaba voltando para o solo. Quem vai reabsorver isso, então, são as plantas. Então, a gente tem todo esse ciclo da matéria no ecossistema passando de um ser vivo para o outro. Então, quem faz a reciclagem desses materiais no ecossistema por meio da decomposição são os fungos, tá? Em relação à nutrição, os fungos, eles sempre vão ser heterótrofos. O que isso quer dizer? Agora é com vocês. Isso aqui também a gente já estudou bastante, né? Então, são conceitos que tem que ficar bem fixados para a gente continuar estudando todos os outros reinos. Heterótrofos, alguém, por favor? Heterótrofos são os que não conseguem produzir o próprio alimento. Muito bem. A gente viu que as bactérias têm algumas que são heterotróficas, outras não, né? Que são autótrofas. Algas são autótrofas, os protozoários não. No caso dos fungos, todos eles são heterótrofos, né? Então, a gente vai ter aqui a digestão ela ocorrendo fora do corpo, né? No caso dos fungos, depois eles absorvem esses nutrientes. Quando as hifas, ou as células, no caso dos fungos unicelulares, encontram a matéria orgânica, liberam substâncias que digerem esse material. Em seguida, as substâncias digeridas são absorvidas pelas células do fungo. Então, no caso dos fungos pluricelulares, eles vão liberar pelas hifas essas substâncias que vão digerir fora do corpo deles e absorver, então, essas substâncias depois digeridas para dentro da célula. E no caso nos unicelulares também ocorre a mesma coisa, só que não numa hifa, né? Então, lembrando, as hifas e o micélio lá são apenas para fungos pluricelulares, mas existem também fungos unicelulares, como a gente vai ver daqui a pouco. Agora, em relação à reprodução. Agora eu preciso de mais algum voluntário para ler aqui para a gente reprodução. Os fungos podem se reproduzir do modo assexuado, por brotamento, nos fungos unicelulares. Uma célula dá origem a outras, menores que se separam da célula-mãe e crescem. Nos fungos pluricelulares, ocorre a fragmentação do micélio, e a parte desprendida dele forma um novo fungo. A reprodução assexuada também ocorre por meio de esporos, células reprodutivas extremamente resistentes que suportam condições desfavoráveis e podem permanecer sem atividade por longos períodos. Valeu. A gente já viu que a reprodução assexuada, que é quando um indivíduo só, ele consegue se reproduzir sozinho, não tem fusão de gametas, né, não tem variabilidade genética,
o que acontece? Esse tipo de reprodução tem de diversas formas, ela pode acontecer de diversas formas. A gente já viu lá nas bactérias que elas podem se reproduzir de maneira assexuada, por divisão binária, por cisparidade, né? A gente já viu, no caso dos protozoários, que também ocorre divisão binária, e aqui, nos fungos, a gente vai ter, nos unicelulares, ocorre o brotamento, que é quando uma célula ela dá origem a outras células menores, essas células menores se separam da célula-mãe e começam a crescer, né, formam meio que uma espécie de broto mesmo, e que é uma célula, né, esse broto é uma célula, e aí elas se dividem para dar origem a uma célula filha, certo? Então, esse processo é chamado de brotamento. Ocorre, por exemplo, nas leveduras. A gente vai ver daqui a pouco, se eu não me engano, aqui tem uma imagem desse tipo de reprodução. Então, o brotamento é para os unicelulares. No caso dos fungos pluricelulares, a gente vai ter a fragmentação do micélio. O que é isso? Fragmentação, pelo nome, o próprio nome aqui a gente já consegue imaginar. Um pedaço do micélio, né, ele é desprendido, ele se solta do corpo do fungo, né, do corpo de frutificação, e aí isso vai dar origem a um novo fungo. O que acontece? Tem um outro tipo de reprodução também, que é por meio da liberação de esporos. No caso dos fungos Basidiomycetes, eles vão produzir os esporos em uma determinada região e liberar esses esporos. Cada esporo pode cair no solo, germinar e dar origem a novas hifas. Essas hifas vão se ramificar, formar o micélio vegetativo e aí depois formar o corpo de frutificação. A reprodução, então, ela pode ocorrer de forma assexuada, né? Mas também ela pode ocorrer de forma sexuada. Então, tem os dois tipos de reprodução sexuada e assexuada. Na reprodução sexuada, a gente vai ter a união das hifas, que a gente chama de hifas positivas e negativas, para poder juntar os núcleos, e aí a gente vai ter a origem de um novo fungo. Vamos lá para a estrutura aqui do fungo, para a gente poder entender como é que é a reprodução. Tudo aqui embaixo a gente vai ter o micélio vegetativo. Se está aqui para fora do subsolo, isso aqui é o corpo de frutificação. Cada filamentozinho desse aqui, ó, cada filamento desse é uma hifa. O conjunto todo é o micélio, certo? Então, o micélio que forma o corpo de frutificação, aqui, nessa região aqui, ó, a gente chama isso aqui de chapéu, certo? De uma forma mais comum. Nessa região aqui, embaixo, surge uma estrutura que é chamada de esporângio. No esporângio, a gente vai ter a produção dos esporos. Então, os esporos são pequenas células germinativas. Essas células germinativas, elas conseguem formar uma nova hifa. Então, quando elas caem no solo, elas vão crescer e formar hifas positivas e hifas negativas. Aqui está representado uma de verde, outra de rosa. Né? Então, em algum momento, essas hifas, elas crescendo, elas vão se juntar, né? E, a partir daqui, a gente vai ter a ramificação e formação de um novo micélio, né? Que é o conjunto de várias e várias hifas. E assim o fungo ele consegue se espalhar. Quando ele for precisar se reproduzir novamente, ele vai formar um outro corpo de frutificação, que é essa parte externa aqui do subsolo. Então, galera, em relação à diversidade dos fungos, a gente vai ter algumas classificações aqui. Primeiro, a gente vai citar as leveduras, que são fungos unicelulares. Então, olha só, são fungos unicelulares, em geral, não realizam respiração aeróbia, retiram a energia do alimento por meio de um processo chamado de fermentação. Galera, o que é respiração aeróbia? Isso aqui a gente já discutiu, né? Alguém se recorda aí o que é isso? Respiração aeróbia? Que utiliza oxigênio no metabolismo?
Eu não lembro. Ótimo, muito bem. Que utilizam o oxigênio para metabolizar, né, alguma coisa. Então, para gerar energia, para metabolizar alguma coisa e gerar energia, precisa do oxigênio. Então, no caso das leveduras, elas não utilizam o gás oxigênio. E aí elas realizam um processo chamado de fermentação. Nesse processo, elas pegam os açúcares, os carboidratos que são encontrados, né, no que ela estiver metabolizando, e converte isso em outros produtos. No caso, pode ser álcool ou ácido acético, né, que é um produto que libera também, um processo, na verdade, que libera também o gás carbônico. Então, a gente chama esses processos de fermentação, esse processo de fermentação alcoólica, no caso, quando uma levedura ela consegue pegar o açúcar e transformar isso em um álcool, né? Então, a gente utiliza esses fungos para diversas coisas na indústria alimentícia. Por exemplo, aqui, ó, essa aqui, ó, essa levedura, Saccharomyces cerevisiae, são presentes usados para fazer o pão. Aqui, ó, cada bolinha dessa aqui é uma levedura. A gente chama isso de fermento biológico, né? O fermento que a gente utiliza para crescer o pão, crescer a massa do pão, são dois tipos. Tem o fermento biológico, que é a base exatamente dos fungos, e o fermento químico, né? Que aí é um outro processo que libera também gás carbônico para poder crescer a massa. Então, aqui, à medida que você disponibiliza açúcares, carboidratos para esses fungos, eles vão metabolizar isso e liberar gás carbônico. Esse gás carbônico é que vai fazer com que, à medida que o pão vai assando, ele vai, né, ganhando um tamanho maior. Ele vai inchando, certo? Outro grupo aqui são os bolores. Os bolores são muito conhecidos da gente também, a gente chama isso geralmente de mofo. Provavelmente vocês já devem ter visto isso aqui, ó, em alguma fruta, por exemplo, quando vocês deixam quando a gente esquece alguma fruta há muito tempo sem consumir. Calma aí, alguém está perguntando aqui rapidinho. Então, tudo leva a algum tipo de fungo, né? Sim, na verdade, alguns processos, né, na indústria, não são todos os processos da indústria que vão levar à ação de algum fungo, mas a gente usa para várias coisas. Para produzir, por exemplo, cerveja, para produzir pão, queijo, vários processos a gente vai ter a ação de fungos. Né? Vocês já... Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Não. Vocês já viram ou experimentaram aquele queijo gorgonzola? Alguém já comeu isso? Professor! Já comeu? Como é que... Comi ontem. Ele tem um gosto bem forte, né? Ele chega a ter uma camada azulada, assim. Então, esse queijo, ele é pela ação de um fungo, né? Então, o fungo, ele vai decompondo ali e ele vai ficando com aquele sabor bem específico. A gente tem aqui agora os bolores, ele já tem uma outra ação. Eles vão decompondo a matéria, né? Então, quando a gente vai ter, por exemplo, lá, a laranja, é mais comum em casa a gente ver acontecer na laranja, né? No pão também. O que acontece? As hifas, elas começam a crescer e se espalhar por todo o alimento. Então, se você pegar, por exemplo, uma laranja que tem um pedacinho aqui já de mofo, né, de bolor, significa que dentro dela, ela já liberou várias e várias hifas. Então, não adianta você só cortar uma parte, você está ingerindo ali fungo microscópico. Os fungos, eles liberam o esporo deles no ar o tempo todo. Então, você está respirando aqui, ó, associado à poeira, associado à sujeira, né, às partículas sólidas do ar, tem vários esporos de fungos. Então, os bolores, eles são unipluricelulares, né, e eles vão ter essas hifas filamentosas que fazem, então, a decomposição.
Os cogumelos, né, eles vão apresentar característica. A principal característica desses fungos é a formação de um corpo de frutificação, que corresponde à porção visível do fungo. O próprio cogumelo, ou a orelha de pau, as demais hifas permanecem entranhadas no solo ou na matéria orgânica que serve de alimento para esse fungo. Então, esse aqui a gente já discutiu lá em cima, né, falando sobre a reprodução. Aqui a gente vai ter o corpo de frutificação, ele está crescendo sobre esse tronco. Embaixo, dentro aqui desse tronco, está cheio de hifas, que é a parte que compõe o micélio vegetativo, tá? Então, também eles estão se alimentando aqui desse tronco, dessa matéria orgânica. Essa estrutura aqui, então, vai servir para se reproduzir, beleza? O Guilherme está perguntando se cogumelo é um tipo de fungo. Sim, é um tipo de fungo. É exatamente, ó, cogumelos, bolores e leveduras. Todos os cogumelos são fungos, todos. Inclusive, um que a gente come é, né, o champignon. Quem gosta aí de champignon no estrogonofe, por exemplo, é um fungo. Estraga o estrogonofe, não sei por que fazem isso. Eu amo, sou apaixonada. Estraga mesmo. Uma comida tão bom, um estrogonofezinho com arroz e uma batata palha, aí bota champignon pra estragar. Não. Estraga nada, maravilhoso, eu amo, sou apaixonada, gente. Wesley, lê pra gente aí a continuação. Tô rica, então. Muitas espécies de fungos são parasitas de plantas. Algumas espécies causam doenças em plantas de grande importância econômica, como o fungo que ataca as folhas da soja. Beleza, olha só. Aqui, valeu, Wesley. A gente tem um exemplo de um fungo que ele causa uma doença chamada de ferrugem, né? Ele ataca as folhas da soja e acaba danificando aqui essa parte amarelada, é onde tem a ação do fungo, certo? O que acontece? À medida que o fungo ele vai se espalhando, ele vai degradando aqui a folha, impedindo que a folha ela consiga fazer fotossíntese, e aí ela acaba morrendo. Outros fungos com importância ecológica são as micorrizas e os líquens. Qual é a diferença? Micorrizas. Quem é que vai ler agora? É a Sabrina. Vai lá, Sabrina. Lê pra gente. Micorrizas são as associações mutualísticas entre fungos, o solo e raízes de plantas. Nesse caso, o fungo absorve nutrientes e água do solo, compartilhando essas substâncias com a planta, que compartilha com o fungo parte do alimento produzido na fotossíntese. Líquens são formados pela associação simbiótica entre certas espécies de fungos e algas unicelulares ou entre fungos e cianobactérias. As algas ou cianobactérias fazem fotossíntese e fornecem ao fungo os açúcares produzidos nesse processo. O fungo, por sua vez, fornece uma umidade e sais minerais às algas ou às cianobactérias. Beleza. Obrigado, Sabrina. Galera, olha só. Aqui a gente tem exemplos de fungos que são mutualísticos, ou seja, eles têm associações mutualísticas. A gente estudou isso bastante lá no 6º ano, lembra? Mutualismo é um tipo de relação ecológica em que duas espécies, né, dois organismos, eles vão se associar e os dois vão ser beneficiados. No caso aqui das micorrizas, elas são associadas a raízes das plantas, então elas vão disponibilizar alguns nutrientes que tem no solo que as plantas não conseguem absorver diretamente, como, por exemplo, compostos nitrogenados, elas vão absorver isso e passar para as plantas. Em compensação a isso, as plantas elas acabam produzindo alimento por meio da fotossíntese e disponibilizam isso para os fungos. Então, eles têm uma associação benéfica para os dois. Quando isso acontece, a gente chama isso de mutualismo, ou uma associação mutualística. Já no caso dos líquens, que é essa estruturazinha que cresce aqui nas árvores, ó, eles são muito sensíveis, por exemplo, à poluição. Quando a gente tem um ar mais puro, a gente tem o crescimento de várias espécies de líquens, certo? Os líquens são uma associação mutualística, só que simbiótica. Qual é a diferença? A diferença é que essa associação mutualística simbiótica,
significa que é necessário, né, obrigado para que um ou outro sobreviva. Então, a gente vai ter uma associação aqui entre algas e fungos, ou pode ser também cianobactérias e fungos. No caso dos líquens, os fungos eles vão formar uma espécie de rede, né, vazia, onde essas algas ou bactérias elas vão se alojar lá para poder se fixar, por exemplo, aí no tronco da árvore. Então, um fornece essa estrutura de proteção para as algas ou cianobactérias, e as algas, por meio da fotossíntese, vai disponibilizar os açúcares como alimento, né, para esses fungos. Então, também é uma associação mutualística, porque os dois aí estão sendo beneficiados, certo? Então, o líquen é isso aqui, ó. Agora, em relação aos fungos e o ser humano. Alice. Leia, por favor, Alice. Tá. Muitos fungos, como esses daí, esse outro aí, Calma. e as trufas. Champignons, shiitake, shimeji. E as trufas são comestíveis. O fermento biológico usado na produção de pães e outras massas é a levedura, essa daí, que eu não sei falar o nome. Saccharomyces cerevisiae. Isso. O fungo se alimenta dos carboidratos presentes na massa crua e produz álcool e gás carbônico durante a fermentação. As leveduras também são utilizadas na produção de álcool, combustível, de vinho e de cerveja, por exemplo. Fungos microscópicos podem se instalar na pele, nas mucosas ou nas unhas e causar as parasitoses chamadas micoses. A candidíase, por exemplo, pode atingir a boca, a faringe e a vagina, causando manchas brancas na pele, coceira e vermelhidão localizadas, etc. A prevenção a esses fungos se baseia em cuidados com a higiene, como secar bem a pele após o banho e usar roupas de algodão. Fim. Muito bem. Valeu, Alice. Galera, então olha só, aqui a gente tem, como a gente já tinha discutido, ó, fungos comestíveis, né? Champignon, shiitake, shimeji. Isso aqui é muito bom assado, esse shiitake, shimeji. Você fazer no churrasco, fica bom. Trufa também é um fungo muito, muito raro, que geralmente, eu não sei se vocês já viram, mas eles utilizam alguns porcos para farejar a trufa, que ela fica enterrada, né? Então, eles usam os porcos para farejar a trufa e aí pegam essa trufa para comercializar, né? Eu nunca comi, porque esse sim é um fungo muito caro, tá? A gente vai ter, como a gente já falou aqui, o fermento, que é utilizado para fazer, pela fermentação alcoólica, combustível, vinho, cerveja. E em relação às doenças, os fungos eles podem causar algumas micoses, que a gente chama de frieira, por exemplo. Quem aqui já teve frieira lá no pé, entre os dedos do pé? Se você não secar muito bem e ficar úmido, os esporos desses fungos, eles podem crescer ali, se associar na sua pele, e aí eles começam a degradar, causando ali uma ferida. Além disso, a gente tem também a candidíase, que é uma parasitose causada pelos fungos, que pode atacar tanto a pele quanto a região da boca, e aí eles causam uma espécie de ferida com uma vermelhidão, certo? Galera, só para finalizar, a gente ainda tem mais 3 minutos, beleza? A gente vai falar aqui, ó, dos fungos e os antibióticos. Esse fungo aqui, ó, o Penicillium notatum, ele foi descoberto por Alexander Fleming em 1929. O que aconteceu? Ele estava fazendo um experimento com algumas bactérias, só que aí um dia ele deixou uma placa de Petri destampada. E aí esse fungo caiu na placa e começou a se multiplicar, certo?
A placa de Petri é uma placa que ele utiliza para cultivar esses micro-organismos, né? No caso, seria a bactéria. Vocês já estão familiarizados que a gente já utilizou lá no laboratório. E aí, o que aconteceu? O fungo começou a produzir uma substância que matou aquela colônia de bactéria que ele estava cultivando. E aí ele descobriu, então, a penicilina, que é a substância produzida por esse fungo. Então, a penicilina, ela é utilizada até hoje como antibiótico para fazer vários outros remédios. Por exemplo, quando você vai lá no hospital e acaba tomando uma bezetacil, por exemplo, é um antibiótico, porque mata bactérias. Mas muitos remédios são utilizados a penicilina, que foi descoberta dessa forma de num acidente lá de laboratório. Tranquilo? Galera, então é isso. O link para a atividade de protozoários já está lá, beleza? Tchau, André! Tchau, André! Agora é aula de quê, gente? Você não poderia diminuir uma páginazinha do TV, não, André? Pelo amor de Deus.